Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No vídeo de hoje vamos estudar um tema central dentro da citologia e da bioquímica celular, muito cobrado nas provas do Enem: o metabolismo celular, com foco em três processos fundamentais para a vida na Terra. Vamos entender como funcionam a respiração celular, a fermentação e a fotossíntese. Para começar, precisamos compreender o que significa metabolismo celular. O metabolismo celular é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro das células. Essas reações são responsáveis por produzir energia, sintetizar moléculas, degradar substâncias e manter o funcionamento do organismo. Essas reações metabólicas podem ser divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o anabolismo, que corresponde às reações de construção de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. O segundo grupo é o catabolismo, que corresponde às reações de quebra de moléculas complexas, liberando energia. Grande parte das reações relacionadas à produção de energia na célula desenvolve a transformação de moléculas orgânicas em ATP. O ATP, chamado de adenosina trifosfato, é a principal forma de energia utilizada pelas células para realizar suas atividades. Dentro desse contexto, três processos são fundamentais para entender como a energia circula nos sistemas biológicos: a respiração celular, a fermentação e a fotossíntese. Vamos começar pela respiração celular. A respiração celular é um processo metabólico no qual moléculas orgânicas, principalmente a glicose, são degradadas para liberar energia que será armazenada na forma de ATP. Esse processo ocorre principalmente nas mitocôndrias das células eucariontes e é considerado o principal mecanismo de produção de energia em organismos aeróbicos, ou seja, organismos que utilizam oxigênio. A respiração celular pode ser dividida em três etapas principais. A primeira etapa é a glicólise. A glicólise ocorre no citoplasma da célula e consiste na quebra de uma molécula de glicose em duas moléculas menores chamadas piruvato. Durante essa etapa já ocorre a produção de uma pequena quantidade de ATP. A segunda etapa envolve a transformação do piruvato e a entrada desse composto no ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico. Esse processo ocorre dentro das mitocôndrias e envolve uma série de reações que liberam dióxido de carbono e produzem moléculas transportadoras de elétrons. A terceira etapa é chamada de cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Nessa fase ocorre a maior produção de ATP. Os elétrons transportados pelas moléculas geradas nas etapas anteriores passam por uma série de proteínas presentes na membrana interna da mitocôndria. Esse processo gera um gradiente de prótons que permite a síntese de grandes quantidades de ATP. O oxigênio desempenha um papel fundamental nesse processo, pois atua como receptor final de elétrons. Ao receber esses elétrons e prótons, o oxigênio forma moléculas de água. Como resultado final da respiração celular aeróbica, a glicose é transformada em dióxido de carbono, água e energia na forma de ATP. Agora vamos falar sobre a fermentação. A fermentação é um processo metabólico utilizado por algumas células quando não há disponibilidade suficiente de oxigênio para a realização da respiração aeróbica. Nesse caso, após a glicólise, o piruvato não segue para as mitocôndrias. Em vez disso, ele é transformado em outras substâncias que permitem a continuidade da produção de ATP, mesmo que em menor quantidade. A fermentação produz muito menos energia do que a respiração celular completa, mas ainda assim permite que a célula continue funcionando em condições de ausência de oxigênio. Existem diferentes tipos de fermentação. Um exemplo importante é a fermentação lática. Nesse processo, o piruvato é convertido em ácido lático. Esse tipo de fermentação ocorre em algumas bactérias e também pode acontecer em células musculares humanas durante exercícios físicos muito intensos, quando o suprimento de oxigênio não é suficiente. Outro exemplo é a fermentação alcoólica. Nesse caso, o piruvato é convertido em etanol e dióxido de carbono. Esse tipo de fermentação é realizado por leveduras e é utilizado em processos industriais como a produção de pão, bebidas alcoólicas e biocombustíveis. Agora vamos estudar a fotossíntese,
um dos processos mais importantes para a manutenção da vida no planeta. A fotossíntese é um processo metabólico realizado por organismos autotróficos, como plantas, algas e algumas bactérias. Nesse processo, a energia da luz solar é utilizada para transformar substâncias simples em moléculas orgânicas ricas em energia. A fotossíntese ocorre principalmente nos cloroplastos das células vegetais. Nessas organelas existe um pigmento chamado clorofila, que é responsável por absorver a energia luminosa. De forma simplificada, a fotossíntese utiliza dióxido de carbono, água e energia luminosa para produzir glicose e liberar oxigênio. Esse processo pode ser dividido em duas etapas principais. A primeira etapa é chamada de fase clara ou fase luminosa. Nessa fase, que ocorre nos tilacoides dos cloroplastos, a energia da luz é capturada pela clorofila e utilizada para gerar moléculas energéticas e liberar oxigênio a partir da quebra da água. A segunda etapa é chamada de fase escura ou ciclo de Calvin. Essa fase ocorre no estroma do cloroplasto e utiliza a energia produzida na fase luminosa para fixar o dióxido de carbono e produzir moléculas orgânicas, como a glicose. A fotossíntese tem um papel fundamental na biosfera porque é responsável pela produção da maior parte da matéria orgânica que sustenta as cadeias alimentares. Além disso, o oxigênio liberado durante esse processo é essencial para a respiração de muitos organismos. Quando analisamos esses três processos juntos, percebemos que existe uma grande integração entre eles. A fotossíntese produz glicose e oxigênio, que podem ser utilizados na respiração celular. Por sua vez, a respiração celular produz dióxido de carbono e água, que podem ser reutilizados na fotossíntese. Essa relação demonstra como os ciclos biológicos são interdependentes e como o fluxo de energia e matéria mantém o equilíbrio dos ecossistemas. Para o Enem, é muito comum encontrar questões que envolvem a comparação entre respiração celular, fermentação e fotossíntese. Também aparecem frequentemente questões que relacionam esses processos com produção de energia, metabolismo celular, ciclos biogeoquímicos e funcionamento dos ecossistemas. Por isso, compreender como esses processos funcionam e como eles se relacionam é essencial para interpretar corretamente as questões da prova.